Oi, gente, seja bem-vindo a mais um podcast Team. Aqui a gente fala sobre a lição. O nosso convidado especial hoje é o Cauê. Oi, gente. Uhul! Aê! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, faço parte aqui dos jovens aqui da igreja, faço parte também aqui do Ministério de Música, sou marido da Letícia Banhato. Belíssima, te amo, beijo. Eu também vou mandar um abraço pro meu magnífico ministro de música, Chiquinho. Eu sei que você tá vendo. Eu tô falando ali, mas é aqui, né? Chiquinho, eu sei que você tá vendo, então um abraço pra você. E é isso. Hoje tô bem animado de estar aqui. Eu sei que vocês vão me dar essa caneca aqui depois, né? Não, tô brincando, mas enfim, é isso. Também estamos com o Lucas. Olá, eu aqui novamente. Eu queria mandar um abraço e um beijo pra tia Cida e pra minha mãe. Tia Cida é nossa chefe de desbravadores, nossa diretora. Um abraço aí pra ela. Também estamos com o Brian. Oi, eu sou o Brian, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Não esqueça de compartilhar e curtir. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para esse crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Você pode fazer oração pra gente, Cauê? Posso, com certeza. Oremos então. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque estamos aqui em mais um podcast. Muito obrigado por esse projeto que tem ajudado os adolescentes a cada vez mais estarem perto de Ti. Pedimos agora que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que o estudo vamos fazer aqui possa ser ativo em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a gente vai começar a lição 5. O título é Coragem diante do Tribunal Ilegal. O verso áureo está em Atos 25:8. Paulo se defendeu: não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente, por favor? Posso sim. Contextualizado aqui, o que estava acontecendo ali? Por que era um tribunal ilegal? Paulo ele só estava falando de Jesus. E eles entendiam isso como uma afronta ao governo, por isso prenderam. E aí acabou tendo também uma tentativa de assassinato de Paulo. Eles tentaram orquestrar um assassinato ali para Paulo, que não deu certo. E depois disso também ele foi levado a outro júri para ser julgado. E ali, de novo, ele foi condenado injustamente, foi julgado injustamente, quer dizer. E vou parar aí pra gente não ter mais spoiler. Só uma coisinha. Eles estavam furiosos com Paulo porque eles estavam perdendo a influência do povo por causa que eles estavam se convertendo, né? Exatamente. Você pensa assim, imagina, alguém chega na sua casa hoje, alguém que você conhece, mas aí a pessoa chega na sua casa, a pessoa vê a sua casa totalmente desarrumada. Você gosta da sua casa desse jeito. Pra você é uma bagunça organizada, digamos assim. Mas a pessoa, ela começa a organizar a sua casa ali, fazer e falar pra você, não, é desse jeito que tem que ser, é daquele jeito que tem que ser. Você vai se sentir incomodado. E é o que estava acontecendo naquela época. Eles se sentiram incomodados e queriam tirar ele do jogo ali de qualquer maneira. Sim. O apelo para César, a decisão de Paulo. Percebendo a falta de justiça no tribunal local e a ameaça de morte, Paulo exerceu seu direito de cidadão romano. Apelo para César, uma decisão que mudou o curso de sua vida e missão. Talvez você pode falar mais um pouquinho para nós, por favor? Posso, com certeza. Vamos voltar um pouquinho ali na vida de Paulo. Antes da conversão dele, antes de todas as coisas acontecerem, Paulo, ele era alguém que caçava outros cristãos ali, alguém que ele se tornou agora. Ele era membro ali do Sinédrio, e Sinédrio que é ali onde as pessoas mandam praticamente. Ele é alguém muito importante.
E ele falava muito bem, ele tinha uma eloquência ótima. E aí, colocando esse contexto todo, ele era uma pessoa super influente ali no meio que ele estava, no meio cristão. E como eu falei anteriormente, por ele ser influente e por ele incomodar, as pessoas estavam tentando incriminar ele de crimes que ele não cometeu. E esse lugar em que ele ia ser julgado ia ser bem onde tinha essas pessoas que estavam querendo incriminar ele, enfim. E aí entra essa questão do porquê que Paulo ele confiaria mais em um juiz secular do que num juiz do Sinédrio, que era quem ele já conhecia, enfim. Alguém sabe me responder isso? O tribunal onde ele estava, eles estavam querendo acabar com ele. E eles não estavam ouvindo o que ele estava falando. Estavam, tudo que ele falava, eles não ouviam nada. Uhum. E aí ele tentou ir pela justiça, pelo juiz secular, que era a parte romana, porque ele tinha a cidadania romana também. Exatamente. Onde Paulo estava, ele já estava indo ser julgado por um juízo muito mais tendencioso. Um juízo que já queria, de qualquer jeito, a condenação dele. Não ouvia o que ele falava. Exatamente, não ouvia o que ele falava. Já sabendo que o cara tava lá incomodando, vamos matar esse cara, né? E aí, por isso, assim, Paulo, ele sabendo o lugar que ele tava, ele pensou, bom, já que eu tô num lugar onde as pessoas não vão me ouvir, então eu prefiro estar em um juiz secular, um juiz que não é a minha terra, enfim, mas eles vão estar muito mais justos, vão dar um julgamento muito mais justo para mim do que um juízo que já está muito tendencioso agora. O espetáculo de Agripa, o testemunho. Festo transformou a oportunidade de ouvir Paulo em um espetáculo para o rei Agripa e Berenice. Paulo, acorrentado, apresentou em sua defesa com tanta sabedoria e autoridade espiritual que impressionou a todos. Cauê, você poderia explicar pra gente, mais ou menos? Posso, com certeza. Uma coisa que a gente pode ver aqui, até contextualizando aquilo que a gente estava falando antes, Festo, que ele havia acabado de entrar ali também no governo, ele, vendo que prender Paulo dava ibope, ele falou, vamos prender Paulo e vamos ridicularizar esse cara, porque todo mundo quer a morte dele. Tanto que foi no governo dele que estavam tentando ali fazer uma armadilha para matar ele, não foi feito ali, como a gente falou anteriormente. E aí levaram Paulo para ser julgado ali na frente do rei Agripa. E aí a gente pode ver que, até como o Lucas falou aqui, né, o espetáculo de Agripa. Eles estavam levando Paulo ali praticamente para ele ser humilhado. Eles já tinham tanta convicção de que, nossa, Paulo já ficou tanto tempo preso, ele tá todo mundo contra ele. Ele já tá tão de saco cheio que ali ele vai ser bem humilhado e a gente vai conseguir uma condenação para ele ali. Mas aí até a gente pode ver assim que Paulo, mesmo ele estando, até que a imagem está mostrando, né? Ele chegou ali todo acorrentado, ele chegou ali bem diminuído, chegou ali como um animal na frente do rei. E aí, assim, tendo em mente até que tinham várias acusações contra Paulo, várias acusações que não eram fundamentadas. Acusações essas que ele anteriormente já tinha feito ali quando ele estava durante aqueles 2 anos que ele estava preso. Ele já tinha respondido todas, falando, gente, vocês estão me acusando de coisa que nitidamente não sou culpado. Aí aqui ele mostra mais uma vez que ele não é culpado. E nisso tudo, a gente, até unindo na questão anterior, que Paulo ele já havia sido humilhado, já estavam caçando Paulo, tentando acabar com ele de qualquer jeito. Vocês acham que é assim uma atitude boa, uma atitude justa que os governadores, os líderes religiosos ali estavam tendo ali em frente a Paulo ali? Não.
Mas por que você não acha que ele não estava tendo uma atitude assim justa com ele? Porque Paulo ele estava sozinho ali, né? Enquanto o rei tinha várias outras pessoas. E Paulo estava sendo julgado e acusado de todos os lados. Tipo, pensando numa coisa para hoje, imagina você tá ali numa escola, no meio de todo mundo, e todo mundo começa a te julgar, apontar o dedo. Vai ser ruim. Você vai ficar encurralado. Exatamente. Exatamente, perfeito. O tempo do fim. Nenhum rei ou governador tem poder para impedir que a vontade de Deus prevaleça. Muitos terão que enfrentar um futuro incerto de julgamento, e para isso deverão preparar-se hoje por meio de uma vida de devoção diária a Cristo. Até nessa parte, uma coisa que é interessante, a gente pode colocar ali o que aconteceu com Paulo, né? Essa questão da preparação, né? Paulo, ele estava ali 2 anos ali preso, e ele sabia que quando ele se dedicou ali à missão, quando ele se dedicou ali ao evangelho, ele sabia que teriam pessoas que iam estar contra ele. Ele sabia que ele teria ali os desafios. Então, é algo que a gente consegue ver, esse preparo grande que Paulo ele teve ali durante esse período. Até quando ele se apresentou ali no julgamento, ele, em momento algum, a Bíblia ali mostra, ali a gente consegue ver ali no capítulo 26 ali de Atos, que Paulo, ele, em momento algum, ele foi desrespeitoso com ninguém. Ele foi super respeitoso ali com Festo, ele foi super respeitoso com o rei, ele falou de forma como se ele estivesse livre o tempo todo e alguém falasse: Paulo, você pode vir aqui só falar aqui com a gente? Mas não, o cara tava preso 2 anos. E aí, nisso, assim, vocês conseguem ter uma ideia, assim, mais ou menos, uma ideia, um vislumbre de quais características que o caráter de Paulo apresentava nesse momento? Quais qualidades ele apresentava? Ele era bem resiliente, né? Exatamente, exatamente. A resiliência, um exemplo que até a Sabrina deu aqui, foi o exemplo de uma mola. Que uma mola, assim, você pode pegar, não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de pegar aquela mola daquela caneta que você fica apertando, que você fica clicando e irrita todo mundo que está na sua sala. Aquela mola tem ali, aquela caneta tem aquela mola que você, por mais que você estique, enfim, ela vai voltar ali à forma original dela. Eu já vi, assim, alguns experimentos que fazem que a mola tem uma memória, praticamente uma memória muscular, que, independente do que aconteça, ela pode voltar àquele estado que ela estava ali inicialmente. Isso a gente também pode ver ali no mel. Porque o mel verdadeiro, quando a gente coloca água ali nele, e se a gente mexe um pouco, você vai ver que ele vai ter ali alguns formatos ali que vai... Colmeia. Isso, exatamente, que vai lembrar ali a colmeia. Então ele vai ter uma memória muscular, vai ali estar trazendo ali para o que ele era antes. Então, nesse contexto, a gente consegue ver que Paulo, por mais que, antes, até trazendo o que a gente falou, Paulo, ele era alguém que, ele era membro do Sinédrio, ele era super influente, ele falava muito bem, ele era super respeitoso. E independente de todas as atrocidades que fizeram com Paulo, todas as injustiças que fizeram com Paulo, quando ele foi posto à prova, ele conseguiu voltar ao melhor estado dele. E a gente pode ver isso no nosso dia a dia, a gente pode praticar isso no nosso dia a dia. Porque várias coisas que acontecem com a gente, não necessariamente você ser preso, tá bom? Até porque vocês são menores de idade, vocês não vão ser presos agora. Mas brincadeiras à parte, a gente pode ver, assim, das situações que a gente enfrenta no dia a dia, situações que acabam deixando a gente bem mal. Até uma coisa que o Lucas estava falando ali antes,
A gente falou brincando, mas é verdade. A gente aprende com os nossos erros. E isso é o que pode resumir muito bem a resiliência. Aprender com os nossos erros e voltar mais forte. E já partindo para o final, todo o céu estava interessado naquele homem, aparentemente sem amigos, riqueza nem posição. Anjos estavam ao seu lado, os embaixadores, página 202 e 203. Nisso a gente consegue até ver assim que aquele homem que está se referindo aí no livro dos embaixadores era Paulo. A gente consegue ver assim nessa história toda um contraponto bem grande. Paulo algemado ali, humilhado, a mente dele, e eu imagino que 2 anos na cadeia, por mais que a gente vê que na Bíblia não é falado isso, mas nitidamente Paulo ele estava cansado mentalmente e as outras pessoas estavam ali com as posições dela, os governos dela, as riquezas dela, tentando cada vez mais humilhar Paulo, mas a gente pode ver aqui que o texto destaca que quem era o interesse ali era Paulo. Que ele sim ele não estava ali querendo ser maior do que ninguém, ele não estava querendo buscar ali alguma vantagem para si mesmo. Ele estava ali simplesmente disposto a pregar. Paulo ficou preso por 2 anos, esperando um julgamento justo que não vinha. Como você lida com o tempo de espera de Deus quando as coisas parecem injustas? Eu vou devolver uma pergunta para você, Lucas. Como que você lida com a frustração se... Vamos lá, qual foi a última coisa que você ganhou? Uma coisa que eu ganhei? Alguma coisa, ou não necessariamente a última coisa, mas alguma coisa que você ganhou que você queria muito. Nossa, algo que eu queria muito era uma espada. Ganhou uma espada? Mas tipo, era... claro que não corta, né? Uma espada, pá, Mas você queria muito. queria muito. Uma espada de metal, mas... Agora imagina se essa espada que você queria muito, quem te deu a espada falasse pra você toda hora: vou te dar a espada, ó, amanhã a espada tá contigo. E aí amanhã você não recebesse. E aí depois de amanhã você também não recebesse. O que você ficaria? né? Exatamente, pô. Como assim? É injustiça isso, né? Pois é, mas... a gente vive, né? Vai levando. Não vai me matar. Vai levando, mas assim, a gente vê assim que as coisas... É uma injustiça enorme. Isso, assim, se acontecesse, mas a gente vê até aqui nesse comentário que Paulo, ele nitidamente, ele não tava sendo injusto no que ele estava fazendo. Ele mostrou que, independente do que acusassem ele, do que tentassem contra ele ali, ele estava fazendo o que Deus pediu para ele. Ele só deu uma cutucada ali na ferida ali dos governadores, ele deixou as pessoas um pouquinho fora da zona de conforto. E as coisas pareciam muito injustas para ele. E ele ficou 2 anos nisso. E nisso a gente consegue ver mais uma característica de Paulo. Além da resiliência que a gente falou aqui, tem a questão da persistência. Que Paulo ele sabia pelo que ele lutava. E nisso, por mais que ele passou 2 anos preso, ele ainda persistiu naquilo. A escuridão não pode expulsar a escuridão, somente a luz pode. O ódio não pode expulsar ódio, somente o amor pode. Esse trecho, ele traz bem até o que a gente viu na lição de quando Paulo ele foi a juízo, porque quando ele foi a juízo, ele, por mais que ele estava cansado, por mais que ele... eu não duvido porque Paulo ele estava ingrato com toda essa situação. Vamos lá, Paulo, ele era humano, né? Então, ele não estaria assim, ai, que bom que eu tô preso. É claro que não, tenho certeza que Paulo ele estava achando tudo aquilo horroroso. Mas mesmo assim, ele quis debater aquele ódio com amor. Ele quis debater aquela falta de respeito com mais respeito. Ele quis debater aquela injustiça mostrando quem que ele era, quem que Deus era para ele.
em momento algum, até repetindo o que eu falei, em momento algum a gente vê ali nos versos, Paulo ele desrespeitando ali as autoridades. Tanto que quando um pouco mais pra frente ali, Paulo ele fala da conversão dele, Paulo ele fala um pouco mais do Deus dele, e Festo ele interrompe, Paulo, pelo amor de Deus, para porque você tá ganhando. E até o rei Agripa, ele fala ali, olha, Paulo, se você continuasse um pouquinho mais aqui, até eu virava cristão. Então, a gente até consegue imaginar num contraponto. Imagina se Paulo entrasse ali, depois desses 2 anos que ele ficou preso, entrar em mais um tribunal e agora ele amaldiçoar todo mundo, xingar todo mundo. Aí ele ia só confirmar. Ele ia perder a razão. Ia perder a razão. Ia dar mais um motivo pra todo mundo estar contra ele ali. Muito obrigado, Cauê, pela sua participação. Deu pra Eu gente que aprender agradeço. muito. Palmas. Opa, eu bati aqui no microfone. Mas eu que agradeço bastante. Aqui foi muito, muito legal estar aqui com vocês. De verdade, gostei muito. Parabéns aqui pelo projeto aqui de vocês. E até 2 coisas que queria deixar aqui, 2 pontos centrais que eu achei aqui da lição que foi estudada, é que, primeiro, a questão da resiliência, né? E que Paulo, independente das coisas que estavam acontecendo, Paulo, ele voltou mais forte, ele teve ali a perseverança, enfim, ele teve a resiliência para ainda assim voltar e demonstrar qual que era a missão dele e o que Deus que ele estava protegendo. E a questão do preparo, que hoje em dia, por mais que a gente está aqui nesse cenário, a gente não sabe no dia a dia com quem que a gente vai lidar. Até posso falar rapidinho, só uma... Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu estava no ensino médio falando com um amigo meu que ele é de outra religião. E aí ele perguntou da questão da carne de porco. O porquê que eu não comia carne de porco. E eu não sabia responder. Aí eu perguntei pro meu pai. Aí meu pai falou, ó, dá uma olhada lá em Levíticos 11. Dei uma olhada em Levíticos 11. Lá tá falando da carne de porco. E aí quando eu trouxe pro meu amigo, eu não trouxe assim, explicando, olha só, aqui tá trazendo assim. Eu trouxe pra ele, olha só, aqui ó, aqui tá errado e você tá errado. Ha! Eu falei, foi simplesmente isso. E aí, depois de um tempo, isso aí, por um bom tempo, assim, não me veio à mente, assim, mas depois de um tempo eu não lembro porquê, mas me veio à mente, cara, eu podia ter falado com ele muito mais tranquilo, de uma forma que ele também ia entender e talvez ele ia ter um pouco mais de interesse, e naquilo que eu falei, assim, de forma que talvez isso... Ele poderia se posicionar de uma forma diferente quanto àquela questão. Ele poderia tá vendo um pouco mais Jesus nas minhas falas. E é isso, a gente, no nosso dia a dia, as coisas que a gente fala, a gente tá demonstrando em todas as coisas. A gente está demonstrando quem Jesus é. A gente não vai... A gente pode falar 1000 vezes assim, Jesus é tudo, Jesus é amor, Jesus... Se a gente não transmite isso para as pessoas, de nada isso vai valer. Então, isso foi um ponto focal, um ponto que a lição trouxe, que depois dando tudo eu consegui ver e achei bem interessante. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido muita coisa igual a gente aprendeu aqui. Se você tiver alguma pergunta, manda nos comentários que a gente vai te responder. E principalmente clica no sininho, se inscreve e manda para as pessoas que também, você sabe que gostam de ler a lição e que às vezes não tem tempo na semana. Aí eles aproveitam e já vêm a lição aqui com a gente. Bom, foi isso por hoje e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.